Bom, acho que já podemos começar, né? É, Primeiramente, bom dia a todos. Eu gostaria de agradecer a presença de todos nesse webinar da reforma tributária, impactos, é, é, reforma tributária, sistema RP, como se preparar. Esse webinar está sendo promovido pelo nosso escritório, FCR Law, em parceria com a Ortevo, que é uma empresa especializada em soluções SAP. E, bom, a reforma inaugura uma das fases mais transformadoras para as empresas brasileiras. Acho que isso já não é mistério para ninguém, né? E agora é o momento de rever as estratégias, porque o novo modelo exige esses ajustes de sistema, de gestão e apuração para garantir, né, a eficiência operacional sem correr muitos riscos. Então, o objetivo hoje é apresentar essa visão estratégica e integrada de como a gente pode fazer isso. A nossa discussão será dividida em duas partes. A gente vai começar conosco do FCR, com a nossa advogada Aline e o doutor Marcelo, que trarão um panorama jurídico geral da reforma e, é, e na sequência a gente vai passar a palavra para o senhor André Franco, da Ortevo, que abordará mais as questões das novas obrigações, as notas técnicas da Receita Federal, as adaptações necessárias, especialmente na plataforma SAP. Ao final, a gente vai responder as perguntas que foram feitas no formulário de inscrição e perguntas que surgirem no nosso chat, que, aliás, inclusive, eu convido a todos a perguntarem para a gente no chat, fiquem à vontade, tá bom? A gente vai tentar ao máximo responder as perguntas de vocês. Enfim, agradeço novamente a presença de todos e eu vou passar a palavra agora para o doutor Marcelo. Olá, obrigado, Gabriela, mais uma vez, agradecemos a presença de todos, né? Realmente esse é o tema, a gente vem aí discutindo bastante a reforma tributária, eu acho que todos aqui também de alguma forma, né? Mas esse com certeza é o tema que está na primeira lista das prioridades, né? Porque nós sabemos que em 2026, o início da implementação da reforma tributária vai começar exatamente com a questão da emissão da nota fiscal, né? E eu tenho falado sempre isso, na verdade, a emissão da nota fiscal não é simplesmente parece uma questão de menor envergadura, simplesmente vai mudar o layout, agora tem uma informação aqui a mais ali. Falei que, na verdade, a nota fiscal ela muda o conceito um pouco de obrigação acessória, vai ser praticamente o front-end de uma tecnologia em que hoje ainda o sistema de apuração dos impostos e de lançamento, né, na linguagem mais jurídico-técnica, né, é feita em geral por, que a gente fala por homologação, né? O contribuinte ele apura o imposto, né, com base na sua documentação fiscal, com base na sua contabilidade, e depois faz o recolhimento e está sujeito a uma fiscalização, né? Então, a Receita Federal, né, os fiscos estaduais e municipais entraram numa nova fase da tecnologia, né, e aí por isso a gente começa com esse foco e é muito bom contar com a participação aí da Orteva. Eu também agradeço, né, a colaboração. Nós temos uma parceria aí de alguns anos, né? E porque exatamente agora você vai ter todo um sistema eletrônico de apuração, né? Então o Brasil ele fica aí na vanguarda, né? O Brasil é conhecido mundialmente já como ser muito avançado em termos de tecnologia para questão fiscal. O Brasil saiu na frente, na própria nota fiscal eletrônica, o Brasil saiu na frente de muitos países, né? A declaração do imposto de renda do Brasil é muito conhecida também, está muito avançado. E agora, com o imposto sobre o consumo, o Brasil realmente vai estar na frente. Até depois a Ortevo pode dar o depoimento dela em relação a Ortevo atua em vários países da América Latina implantando SAP, né, uma empresa de origem alemã, então ela tem uma visão aí internacional, mas assim, na minha visão, até onde eu conheço, o Brasil está bem na frente nessa questão de você apurar
eletronicamente, meio real time, os créditos e débitos através da emissão da nota fiscal, né? E depois ainda não só a apuração do imposto, como o recolhimento também seria nesse modelo totalmente eletrônico através do split payment, né? Então nós vamos entrar numa era que é uma grande evolução, que você tinha uma nota, uma obrigação, a gente começou com uma obrigação acessória, a nota fiscal era eletrônica, depois a gente passou para toda a contabilidade eletrônica, né, online, é, SPED, ECF, assim por diante, ECD, né? E agora nós estamos tendo uma nova fase, se vocês pensarem, uma mudança maior do que as pessoas imaginam, que é não só antes você tinha a nota fiscal, que é um documento, depois você teve toda a contabilidade fiscal online, e agora você vai ter a apuração e o recolhimento do imposto totalmente eletrônico, sem, a princípio, muita intervenção do contribuinte, né? Então, essa fase de implementação da tecnologia é chave, porque como a tecnologia do contribuinte vai estar, vamos assim, conectada com o fisco e por si só a tecnologia vai ser responsável pelo recolhimento do imposto, né? Aí você tem mais toda a questão de inteligência artificial que vem do lado do fisco, de fiscalização. Então a gente vai entrar numa nova fase em termos de fiscalização também, porque você tem toda essa etapa da tributação, né? Você tem a emissão da nota, contabilidade fiscal, recolhimento do imposto e fiscalização. Conforme você aumenta o nível de digitalização desse processo todo fiscal, de fato gerador até recolhimento do imposto e fiscalização, você aumenta também a fiscalização eletrônica e, com isso, claro, a fiscalização eletrônica ela é muito mais abrangente e eficiente do que a manual. Então, a gente está entrando numa nova era, né? Não só nas palestras a gente foca muito e tem focado, que realmente é importante, na facilitação, na simplicidade, mas isso se dá não simplesmente na perspectiva legal, né, redução das leis, né, não tem de tributos, unificação do IBS, CBS em termos de fato gerador, legislação, mas também na simplificação eletrônica, né, então é um processo muito importante. Claro, nós estamos no meio do turbilhão, a gente não sabe exatamente, acho que o depoimento do Ortevo, que está aí, vamos assim, sofrendo, né? Eu imagino no dia a dia, se as empresas e o fisco vão ter condições já em janeiro de 2026, acho que a primeira dúvida de todo mundo, né? De fazer isso funcionar, né? Porque, como eu falei, do lado do contribuinte, o desafio já não é pequeno, vocês imaginem do lado do fisco, né? Porque por trás da nota fiscal eletrônica, o nível de automatização que o fisco tem que ter, quer seja para fazer uma apuração já imediata de créditos e débitos, e ao mesmo tempo também já fazer através do split payment, quando, né, o seu cliente te paga, já é separado pela instituição financeira a parte do governo para evitar reduzir a sonegação fiscal, né? Então, é esse o grande desafio que nós estamos agora. Então, o desafio não é pequeno, né? Eu tenho falado isso nos webinars que a gente tem participado com os nossos clientes. Parece uma coisa simples, 2026 é só nota fiscal, né? Não é só nota fiscal, né? Para você emitir a nota fiscal, ela tem um novo papel, ela não é simplesmente para comprovar uma transação comercial, porque antes a nota fiscal tinha esse papel. Você emitia a nota fiscal, que era um suporte, antes, lá atrás, nem emitia a nota fiscal, era fatura, né? Depois veio a nota fiscal, para o nota fiscal eletrônico, que era um documento simplesmente para formalizar uma transação sujeita a imposto. Agora, a nota fiscal, ela, na verdade, ela já é, vamos assim, como eu falei, um aplicativo praticamente que por trás tem toda uma plataforma para apuração do imposto. Ela ganha uma nova dimensão e, com isso, esse desafio da implantação, por exemplo, né, como vai ter toda essa inteligência por trás, o fisco está pedindo muito mais informações do que se tinha antes em código de operação. Isso vai dar um grande trabalho para as empresas. Mas eu não quero roubar muito aí da apresentação da Aline e do André. Eu vou passar aí para a Aline, ela vai dar um panorama mais geral da reforma. Talvez alguns temas vocês já conhecem, né? Já está sendo, muitos já participaram de outros webinars, mas é mais para um alinhamento geral, e depois a gente fica aí com a parte mais, vamos dizer assim, que está ligada exatamente ao tema e mais intrigante, que é a parte aí do André, da Ortego, que vai entrar um pouco na parte tecnológica. Então, é isso aí, Aline, como a gente fala em inglês, né? The floor is yours. Obrigada, Marcelo. Vou compartilhar aqui com vocês o nosso arquivo, tá? Na nossa apresentação, para vocês poderem acompanhar também a minha fala. Vocês conseguem visualizar o arquivo normalmente? Sim? Ok. Conseguimos, pode prosseguir. Tá.
Como o Marcelo já introduziu, eu vou dar aqui um panorama geral sobre a reforma tributária, muitos já devem conhecer, né? Mas só para a gente recapitular um pouco, para depois o André poder trazer para a gente um pouco mais sobre a questão da parametrização do sistema. Então, a principal questão que a gente está trazendo aqui é o que é a reforma tributária, né? Porque, como a gente tem muitos tributos, quando a gente diz reforma tributária, dá uma impressão de que a gente está fazendo uma reforma de todas as tributações, né? Todos os tributos brasileiros, e não é o que ocorre. É uma reforma da tributação sobre o consumo. E o que seria essa tributação sobre o consumo? Seria os 5 tributos que a gente tem aqui, né, que é o ISS, que é um imposto que ele incide sobre a prestação de serviços, alguns serviços, na verdade, nem todos. O ICMS, que ele incide sobre a circulação de mercadorias e serviços de comunicação. O PIS e a COFINS, que ele incide sobre o faturamento, né, das empresas, e o IPI, que incide sobre produtos industrializados. Então, a reforma tributária, ela veio para abarcar esses 5 tributos. Os demais tributos, como o IRPJ, a contribuição social sobre o lucro, IOF, todos esses tributos estão fora dessa reforma tributária que a gente está tratando aqui, tá? Então, o que que a reforma tributária objetiva? Ela objetiva principalmente simplificar o nosso sistema tributário, né? Então, a ideia era unificar esses tributos em um único tributo, né? Mas a gente vai ver que isso não passou, para poder reduzir a nossa complexidade de legislação. Porque para cada um desses tributos a gente tem uma competência. Então, o ISS ele é de competência municipal. Então, cada município legisla sobre o ISS, embora a gente tenha uma lei geral sobre o ISS, mas cada município tem a sua própria legislação sobre o ISS. A mesma coisa acontece com o ICMS, que é estadual. O PIS, a COFINS e o IPI, eles são tributos federais, então são regulamentados pela União, mas o PIS tem a sua legislação, a COFINS a sua e o IPI a sua. Então, essa reforma tributária veio para simplificar esse sistema e também uma questão muito importante é para que a gente tenha o que se chama de neutralidade fiscal. Então, hoje, muitas empresas tomam decisões negociais com base não no mercado, mas com base na tributação. Então, isso também é um ponto focal da reforma tributária, poder proporcionar essa neutralidade fiscal. E aí, o que que acontece com esses 5 tributos com a reforma tributária? A gente vai ter um período de transição, mas o que se objetiva é que o ISS e o ICMS, eles virem uma tributação única, chamada IBS. Então, o IBS vai ser de competência municipal e estadual. O PIS e a COFINS, eles serão substituídos pela CBS. O IPI, ele não vai ser extinto, mas ele vai ter a sua alíquota reduzida a zero para aqueles produtos que não possuem similar produzido na Zona Franca de Manaus. Em contrapartida, a gente vai ter o imposto seletivo, que foi apelidado de imposto do pecado, porque ele incide sobre bens e serviços prejudiciais à saúde e ao meio ambiente. E a gente vai ter também uma contribuição estadual, que na verdade ela tem como objetivo mitigar a redução dos benefícios fiscais, especialmente de ICMS, né, que vai acontecer com a reforma tributária. E como que vai acontecer a transição desses tributos? Essa transição não vai acontecer de uma hora para outra, a gente vai ter o que chama de transição programada. Então, a gente está agora no período de regulamentação, a principal legislação sobre o IBS, a CBS e o imposto seletivo já está em vigor, né? Que é a Lei Complementar 214 de 2025. A gente ainda tem uma regulamentação para sair sobre aspectos mais administrativos, operacionais, que seria também a questão do comitê gestor, mas se espera não, né? Já vai acontecer em janeiro de 2026, a gente vai iniciar o período de teste do IBS e da CBS. O que é esse período de teste? O período de teste é um período em que nós vamos ter destacado nos documentos fiscais, aí a importância aqui do nosso webinar, juntamente com a Ortevo, a gente vai ter destacado nas notas fiscais, nos documentos fiscais, seja a nota fiscal eletrônica, a nota fiscal de serviço eletrônica, o IBS e a CBS a alíquotas testes. Então, a CBS a alíquota de 0,9%, o IBS a alíquota de 0,1%. E por que a alíquota teste? Porque com o destaque desses tributos nas notas fiscais,
os contribuintes não vão precisar fazer o recolhimento, então não vai ter um desembolso financeiro. Esse período de teste, ele vai servir como uma regra de 3 para que em 2027 a gente tenha mais ou menos qual é a estimativa de alíquota da CBS. Por quê? A reforma tributária ela veio com a promessa de não aumentar a arrecadação e não diminuir a arrecadação. Mas como a gente não sabe qual é a arrecadação efetiva que a gente tem atualmente por conta da nossa complexidade de cálculo dos tributos, a gente vai passar por esse período teste para que o fisco consiga identificar com a emissão das notas fiscais por todos os contribuintes, com o destaque do IBS e da CBS a essas alíquotas testes, qual deve ser a alíquota final para que em 2027, 2033, a gente tenha uma alíquota definitiva, né, que na verdade eles chamam de alíquota referência, para que não haja nenhum aumento nem a diminuição da arrecadação. Mas um ponto importante de esclarecer é que, embora o fisco não objetive, né, em tese, o aumento da arrecadação ou a sua diminuição, como a gente vai ter uma tributação uniforme para todos os setores, indústria, serviço, eventualmente, na verdade, muito potencialmente, alguns desses setores vão experimentar um aumento no recolhimento dos tributos, tá? Seguindo aqui no período de transição, em 2027 a gente vai ter a extinção definitiva do PIS e da COFINS e a substituição integral pela CBS, aí aqui a gente já vai ter um desembolso financeiro de CBS. O IBS vai permanecer na alíquota de 0,1%, porque o IBS começa a substituir efetivamente o ICMS e o ISS em 2029, de forma gradual, até 2032. E aí, nesse período também, nós vamos ter a extinção dos benefícios fiscais de ICMS eventualmente de ISS que existirem. Em 2033, espera-se a total implementação da reforma tributária. Algumas características gerais aqui, a gente vai disponibilizar esse material para vocês, mas passando brevemente sobre algumas características, embora a gente diga que o IBS e a CBS, eles vieram para substituir o ISS, ICMS, PIS e COFINS, uma questão importante aqui de se dizer é que não será literalmente uma substituição. O ISS, ICMS, PIS e COFINS, eles serão extintos para dar lugar a novos tributos. E por que a gente diz novos tributos? Porque o IBS e a CBS, eles têm uma incidência um pouco mais ampla do que os tributos atuais. Então, por exemplo, a gente tem a atividade de locação que atualmente não é abarcada nem pelo ISS, nem pelo ICMS, mas elas passarão a ser abarcadas pelo IBS e pela CBS. Então, os tributos atuais, eles não serão simplesmente substituídos, mas sim vai existir a criação de novos tributos com uma base de incidência um pouco mais ampla. Então, todas as operações onerosas com bens e serviços e algumas operações não onerosas, como doações, brindes, vão ser alcançados por essa nova tributação, que vai ter uma base única. Ou seja, IBS e CBS devem ser irmãos gêmeos. A gente espera que não aconteça, igual aconteceu com o PIS e com a COFINS, né, que deveriam também ser irmãos gêmeos, mas que cada um acabou indo para um lado, mas o que se espera é que eles tenham a mesma incidência, então incidam sobre as mesmas operações, incidam no mesmo momento, com as mesmas formas de recolhimento, que essas regras sejam únicas, justamente para a gente não ter, novamente, uma legislação esparsa e complexa sobre o tema. A alíquota estima-se que chegue a 28%, mas isso é apenas uma estimativa, ainda não temos certeza sobre a alíquota, então esse é um dos pontos que ainda vai ser efetivamente, né, regulamentado até o fim da reforma tributária. E a gente vai ter uma tributação agora no destino, em contrapartida com a tributação na origem que a gente tem hoje. Então, hoje a gente faz apuração, recolhimento para o estado onde a empresa está situada. Com a reforma tributária, a gente vai apurar e recolher para onde os clientes estão situados. Então, a gente vai ter aí uma possível extinção da guerra fiscal do ICMS, principalmente, né? Porque muitos estados concediam incentivos fiscais para as empresas para que elas se estabelecessem nos seus estados. Então, com isso, a gente tinha uma guerra fiscal de incentivos fiscais não autorizados por outros estados. A gente vai ter também uma não cumulatividade plena, ou seja, o que muito hoje não pode dar créditos de
ISS, né, que é um imposto cumulativo, ICMS, PIS e COFINS, passa a dar crédito de BS-CBS. Então, por exemplo, serviços de limpeza, de consultoria, que hoje não concedem créditos de PIS e COFINS, de ICMS, passam a dar crédito de BS-CBS. Então, a gente tem aqui o que a gente chama de não cumulatividade plena, que é um sistema de créditos com uma apropriação ampla. A gente vai ter regras de regime de tributação, regime geral, a maioria das empresas estão enquadradas no regime geral, alguns regimes diferenciados, que possuem algumas reduções de alíquota, e regimes favorecidos ou específicos, que são para atividades específicas que a forma de tributação, a forma de apuração do regime geral não daria para enquadrar essas empresas, tá? Então, são os chamados regimes específicos, que nem sempre quer dizer que vai ter uma tributação menor, mas só uma forma de tributação diferenciada. O Marcelo já comentou, né? A gente vai ter o split payment, que é uma grande novidade, que é no momento do pagamento da minha aquisição de produtos e serviços, o sistema bancário já deve fazer o split, ele já deve fazer a segregação do que é tributo e do que é o preço líquido do fornecedor. Então, o preço líquido do fornecedor vai para o caixa dele e o que é o tributo vai diretamente para a caixa do fisco, para o caixa do fisco. Como eu comentei, a gente vai ter o fim dos benefícios fiscais de ICMS, mas a Zona Franca de Manaus está mantida, inclusive por isso que se manteve o IPI, que é para poder continuar com o estímulo à Zona Franca de Manaus. Exportações continuam desoneradas e as imunidades também previstas na Constituição. A gente vai ter um comitê gestor do IBS para uniformizar as regras, né, do IBS, porque como ele vai ser competência compartilhada entre municípios e estados, a gente vai ter esse comitê gestor para poder uniformizar e fazer a conversa entre municípios e estados. Vai ter o IBS e a CBS, eles não integram a sua própria base de cálculo, como acontece com o ICMS, as discussões de PIS e COFINS, e eles vão ser calculados por fora. O momento da incidência no momento do fornecimento ou no momento do pagamento pelo split payment. Então, a gente vai ter aí uma pequena diferenciação no momento da incidência. A apuração, ela continua mensal e uma questão muito importante aqui é que agora ela vai ser centralizada em um único estabelecimento. Então, hoje a gente tem a apuração de ICMS um para cada estado, o IBS não, ele vai ter uma apuração única. Isso já simplifica um pouco. Então, aqui a redução escalonada dos benefícios fiscais, ela vai acontecer à medida em que eu tenho um aumento da alíquota do IBS e a diminuição da alíquota do ISS e do ICMS. Então, o período de extinção dos benefícios fiscais vai acontecer entre 2029 e 2032. A gente vai ter um fundo de compensação, né, da perda desses benefícios fiscais, e os contribuintes vão precisar, já em 2026, 27 e 28, fazer uma habilitação no site da Receita Federal para que ele tenha reconhecido que ele é um titular de benefício fiscal oneroso. O que seria o benefício oneroso? Seria aquele que, para conseguir ter esse benefício fiscal de ICMS, eu tenho que fazer um investimento no Estado. Então, eu preciso construir uma planta, eu preciso gerar empregos, eu preciso contratar fornecedores locais. Então, eu preciso comprovar entre 26 e 28 para a Receita Federal que eu uso de benefício fiscal oneroso. E aí, de 29 a 2032, mensalmente eu vou informar no site da Receita Federal qual foi a minha perda, que é chamada aqui de repercussão econômica, que eu experimentei dos meus benefícios fiscais. Então, por exemplo, o valor de crédito presumido de ICMS que eu deixei de aproveitar de 29 a 32 por conta dessa redução gradual da alíquota do ICMS e a sua substituição gradual pelo IBS. Falando um pouco sobre os regimes de tributação diferenciado, a gente tem três principais grandes grupos, que são as reduções de alíquota de 30% para os serviços de profissão intelectual, a redução de alíquota de 60% e a redução de alíquota de 100%, mais voltada a medicamentos, dispositivos médicos e outras questões. Esses são regimes que, de fato, vão ter algum, né, entre aspas, algum benefício com a redução da carga tributária.
Já os regimes específicos, eles são regras de apuração, de cálculo, né, de tributo, de apuração de créditos, diferenciado por conta da especificidade das suas atividades. E também, em alguns casos, por conta do lobby, né, que muitos setores conseguiram fazer no Congresso. Então, por exemplo, a gente tem um regime específico para serviços financeiros, para combustíveis, para sociedades anônimas de futebol, bar e restaurante, planos de saúde. Alguns outros aqui também que estão disponíveis na tela. O Simples Nacional, ele vai ser mantido, né? Mas a gente vai ter aí a opção do Simples Nacional se manter no regime normal do Simples, que é apurar o IBS e a CBS dentro do DAS, do documento de arrecadação do Simples Nacional, ou dessa empresa optante pelo Simples Nacional, optar pelo que a gente chama de regime híbrido. O que seria o regime híbrido? Ele continua recolhendo os outros tributos que não os tributos sobre o consumo dentro do DAS. Então, por exemplo, IRPJ, CSLL, contribuição patronal, ele continua recolhendo dentro do Simples Nacional, com as alíquotas reduzidas, mas o IBS e a CBS, ele faz a opção por recolher fora do Simples Nacional a alíquota estimada de 28%. E qual seria, né, a vantagem desse optante pelo Simples Nacional em fazer isso? Primeiro que ele vai poder apurar crédito de IBS e CBS de todas as aquisições dele, como a empresa regular, e ele vai transferir esse IBS e CBS para o seu adquirente. Então, se ele comercializa muito com outras empresas que precisam tomar crédito de IBS e CBS, isso vai ser um diferencial competitivo para ele. A Zona Franca de Manaus, como eu mencionei, ela vai ser mantida, né, por conta de disposições constitucionais. Vai ter a manutenção do regime favorecido para biocombustíveis e hidrogênio, de baixa emissão de carbono. Regimes aduaneiros especiais também estão mantidos. E regimes, né, para suspensão de tributos na importação, como o Repetro, o Reporto, o REID, eles estão mantidos. Uma questão importante aqui que as empresas observem são os saldos credores, né, que elas mantenham de ICMS, PIS e COFINS ao longo do período de transição. Então, considerando que a transição do PIS e da COFINS vai acontecer de uma forma já integral em 2027, é importante que ao longo do ano de 2026 as empresas já levantem eventuais créditos de PIS e COFINS que ainda não foram aproveitados e principalmente que ainda não foram escriturados, que eles precisam ser escriturados até dezembro de 2026 para que possam ser compensados com a CBS em 2027, ou na impossibilidade de compensar com a CBS, compensar com outros tributos federais, e também fazer o levantamento do crédito de ICMS para que eles sejam aproveitados até dezembro de 2032, que é onde o ICMS vai ser mantido, mas lembrando que lá em 2032 a gente já vai ter uma redução bastante relevante da alíquota do ICMS. Então, para quem está aqui em São Paulo, né, uma alternativa também é já tentar escoar esses créditos de ICMS por meio dos programas que existem na Secretaria de Fazenda do Estado de São Paulo, né, como as portarias CATs existentes. A gente vai ter a instituição, né, do imposto seletivo, que ele combinado com a alíquota do IBES da CBS pode chegar a 29%. A gente tem até aqui alterar esse slide aqui, porque tem um erro de digitação. Ele tem um regime monofásico, tá? Então vai ser uma incidência única, ele não vai incidir ao longo da cadeia. Então, se eu tenho um insumo que ele é onerado pelo imposto seletivo e eu fabrico alguma coisa com esse insumo, não é porque eu utilizei desse insumo que a minha mercadoria também vai estar onerada diretamente, né, pelo imposto seletivo. Claro, ela vai ser onerada indiretamente pelo imposto seletivo porque o meu insumo vai ter esse tributo, mas a minha produção final não vai ter um imposto seletivo incidente. A alíquota vai ser definida por ordinária, ela integra a base de cálculo do IBS e da CBS, e ela não vai incidir em operações como energia elétrica, telecomunicações ou bens e serviços com alíquota reduzida. A gente já tem alguma lista de quais seriam esses bens e serviços prejudiciais à saúde e ao meio ambiente, mas a lista pode ser expandida. Então, por exemplo, a gente tem as bebidas alcoólicas, as bebidas açucaradas, minérios, concursos de prognóstico, veículos, embarcações e aeronaves, exceto os caminhões.
né? Porque o Brasil se utiliza muito, né, dos caminhões para transportar as mercadorias. Então, a princípio estaria dentro do imposto seletivo, mas foi retirado de última hora. E aí, uma questão muito importante para 2026 é a questão das obrigações acessórias. Então, qual é o nosso cenário atual? A gente tem múltiplas legislações, então nós temos múltiplas competências legislativas, né? Então, a gente tem múltiplas obrigações acessórias. Então, eu tenho uma obrigação acessória para o município, eu tenho uma obrigação acessória para o estado, eu tenho uma obrigação acessória para a União Federal. E além disso, às vezes eu posso ter, por exemplo, no estado de São Paulo, extinguiu agora, mas eu tinha a concomitância da GIA e da FD e CMS-IPI, que declaravam a mesma coisa. Então, além de eu ter várias obrigações acessórias por conta da divisão, né, federativa, eu também tinha obrigações acessórias para informar as mesmas coisas, tá? Então, o que que a gente vai ter e o que se espera que tenha com o novo modelo? Que a gente tenha apenas, né, a princípio, a emissão da nota fiscal com alguns campos parametrizados, que vai ser melhor tratado pela Ortevo, com alguns campos parametrizados, para que a partir da emissão da nota fiscal eletrônica, a gente tenha o que o fisco está chamando de apuração assistida. Ou seja, a minha nota fiscal, ela não vai servir apenas, né, como hoje ela serve, para movimentar a minha mercadoria. Ela vai servir agora para declarar o meu tributo. Então, eu não vou, a princípio, entregar novas obrigações acessórias, como o SPED, para declarar o meu tributo para o fisco. A emissão da nota fiscal já vai ser essa declaração. E aí, quando essa nota fiscal bater lá no sistema do fisco, ele já vai fazer uma apuração assistida, ele já vai ver o que você emitiu de nota, e aí o que você tem de débito de BS-CBS, o que você recebeu de notas fiscais de aquisição e que te dão créditos de BS-CBS, desde que, né, o meu fornecedor tenha já liquidado esse BS-CBS, ele vai fazer um cruzamento e ele vai te entregar uma declaração pré-preenchida, como o Marcelo mencionou, que já acontece com o nosso imposto de renda. E aí, uma questão sobre a apuração assistida muito importante é que você precisa aceitar ou não a apuração assistida que for disponibilizada pelo fisco para você. Então, você vai precisar entrar lá no site, verificar se você concorda com aqueles débitos que estão lançados lá, se você concorda com os créditos que estão lançados lá e aceitar aquela apuração assistida ou você editar a apuração assistida. Né? Você fazer correções, indicar créditos que faltaram, débitos que estão duplicados, você precisa indicar isso para o sistema, porque na sua omissão, a apuração assistida realizada pelo fisco, ela vai ser considerada válida e aqueles tributos que estão naquela operação assistida é que vão ser cobrados do contribuinte. Então, aqui é uma observação muito importante. E aí, né, falando um pouco sobre os novos campos das notas fiscais, uma questão muito importante que a gente tem atualmente agora com a reforma tributária é a instituição do SECLAS-TRIB. Então, a princípio, muito provavelmente ele vai substituir o código CFOP, né, que hoje ele define apenas a natureza da operação. Então, se eu estou fazendo uma revenda de mercadoria, se eu estou vendendo um ativo imobilizado, se eu estou vendendo um produto industrializado, se eu estou fazendo uma transferência de mercadorias entre estabelecimentos, o CFLP ele indica isso. Mas ele não indica qual é o tratamento tributário daquela operação de venda. Se eu tenho uma redução de base de cálculo, o CFAP não me indica. Ele indica apenas se tiver uma substituição tributária, mas se eu tenho uma redução de base de cálculo, uma isenção, ele não me indica. Eu preciso usar hoje o que é o CST. Com a reforma tributária, a gente vai ter o CST e o SECLAS-TRIB, que ele vai dizer aquela operação, como ela é tributada pelo IBS e pela CBS. Então, isso vai ser uma questão muito importante dos contribuintes, né, das empresas analisarem com antecedência, porque muito provavelmente você vai precisar fazer um D para alimentar o sistema ERP. Então, essa é uma análise jurídica muito importante, já que as empresas precisam se antecipar. A princípio, essas eram as nossas considerações, né, sobre as questões gerais da reforma tributária, e aí o que a gente tem auxiliado aqui as empresas a fazerem? Uma análise, né, do diagnóstico geral de como ela é tributada hoje, como ela vai passar a ser tributada,
quais são os principais impactos para as empresas e quais são as principais questões que precisam ser analisadas de imediato para mitigar, né, os impactos negativos, óbvio, da reforma tributária, se tiver para a empresa esses impactos negativos. E a gente também tem acompanhado a implementação dessas questões, então, alteração contratual, revisitar preços, toda essa questão a gente tem feito aqui no nosso escritório. Eu tentei não me estender muito, né? Porque a gente tem aqui um tempo um tanto quanto reduzido para tratar sobre vários assuntos, né? Assuntos complexos e importantes. Então, eu passo a palavra agora para o André, para ele dar continuação aqui na apresentação, para falar um pouco mais sobre a parametrização do sistema, que é um assunto bastante importante agora para 2026. Obrigado, Aline. Bom, deixa primeiro eu compartilhar aqui minha tela. Vocês já conseguem ver minha tela? Acredito que sim, né? Conseguimos sim. Ok. Bom, gente, meu nome é André Franco, eu trabalho na Ortevo desde que a empresa começou, já trabalho com SAP há um bom tempo em toda a América Latina e vou tentar explicar para vocês aqui um lado mais operacional e tecnológico de quais são os impactos da reforma tributária, tá? Não vou entrar muito nos conceitos de cada imposto específico, acho que a Aline fez um trabalho muito bom explicando isso aí, e eu vou tentar partir para o lado mais, vamos dizer assim, da operação, como isso vai estar impactando o dia a dia de vocês. Antes de começar, deixa eu só fazer uma pequena apresentação de quem é a Ortevo. Acredito que muitos de vocês talvez não conheçam a gente. A Ortevo é uma consultoria alemã que tem operação na América Latina. A gente tem presença de consultores aqui no Brasil, na Argentina e no México, trabalhando sempre com apoio à operação de SAP, seja ela com projetos de implementação ou de suporte à operação. A gente tem um foco muito grande em manter um relacionamento bom, tanto com a matriz dessas empresas multinacionais, quanto com a operação local aqui na região. E a nossa ideia é facilitar esse convívio, essa operação, explicar para o pessoal lá fora como é que funcionam as coisas aqui do Brasil, quais os impactos que tem, e tentar trazer para o pessoal local também as ideias dos processos, de como as coisas funcionam aqui como é que funcionam nos outros países e como é que a gente pode estar operacionalizando esses conceitos desses processos globais aqui no Brasil e em outros países da região. Tá ok? Bom, vamos ao nosso tema principal aí, que é falar um pouco sobre os impactos operacionais da reforma. Como a Aline comentou, a gente vai ter um processo de transição a gente gosta de analisar esse processo de transição como 5 etapas e cada uma tendo um foco diferente. A gente estamos fechando um primeiro foco aí, a primeira fase que o foco foi uma parte de regulamentação, principalmente regulamentação federal, com aprovação de legislação, com publicação de notas técnicas sobre como deve funcionar esse processo. A gente está entrando agora, em 2026, numa fase muito forte de atualização tecnológica. Esse é o foco de 2023, começar essa preparação não só das empresas, mas também dos órgãos governamentais para trabalhar com a reforma tributária. A partir de 2027, a gente tem um impacto maior na parte de tributação federal, como a gente falou aí, a implementação da CBS e do imposto seletivo, né? Vamos ter a extinção do PIS e COFINS, vamos ter o início da implementação do split payment. Essa implementação do split payment, a gente vem ouvindo dos órgãos federais, vai ser uma implementação gradual, ela não vai ser feita toda de uma vez. E aí vamos ter em 2029 a implementação do IBS de forma gradual para chegar na transição completa lá em 2033.
que a gente pode concluir de todo esse processo de transição aí? Acho que a primeira conclusão é que no período de transição entre 2026 e 2032, a operação, na verdade, vai ficar mais complexa do que ela é hoje, porque você vai ter que operar com 2 sistemas tributários em paralelo. Então, você continua tendo toda a complexidade do sistema atual e ainda vai ter que lidar com o novo sistema. A conclusão final, a partir de 2033, eu não tenho dúvida de que é um sistema muito mais simples, muito melhor de se trabalhar do que o que a gente tem hoje. Mas o período de transição realmente é bem desafiador e vai trazer um trabalho adicional significativo. Durante essa transição, a gente tem 3 datas que eu estou destacando aqui, que é 2026, janeiro de 2026, janeiro de 2027, janeiro de 2029, em que a gente acredita que vão ter impactos mais significativos. São datas onde a gente vê que nós vamos ter mudanças maiores num único momento na operação, tanto no sistema das empresas quanto no ambiente governamental, do governo. Tá? Então, é bom estar preparado, porque essas datas vão ser de muito trabalho, mas ainda tem muita definição para ser feita até a gente ter muito claro qual que é o escopo em cada um desses momentos. Não Ok? tem o risco, eu estou há bastante tempo na advocacia tributária, né? Então eu lembro, não tem a ver com a tributação, mas tem a ver com o tempo de vida, né? Do bug do milênio, né? Quando todo mundo Uhum. esperava o bug do milênio, no ano 2000, né? Aqui não tem o risco de ter um bug aí, não, né? Não do milênio, mas da reforma. Eu acredito que, assim como no bug do milênio, como a divulgação foi grande e as empresas se prepararam muito. Então, acho que um dos motivos da gente não ter tido tanto problema lá no ano 2000, né? A gente que já tem cabelo branco passou por isso, né, Marcelo? Foi porque as empresas se prepararam muito para isso. Acho que aqui a gente tem menos tempo para se preparar e as mudanças são mais incertas, tem muita indefinição ainda. No bug do milênio, a gente sabia exatamente o que precisava ser ajustado. E aqui é uma das questões, e que eu vou comentar mais para frente, é o nível de incerteza que a gente ainda tem sobre o que precisa ser feito. Tá? Eu vou tentar agora passar um pouco sobre cada um dos aspectos que a gente comentou que a reforma abrange e tentar analisar que impactos que isso teria nas operações e nos sistemas das empresas. Então, o simples fato da gente estar introduzindo esses 3 novos impostos, eles vai ter um impacto significativo, tanto na forma como a gente calcula preço, como também nos esquemas de contabilização. E esse impacto não é único. Esse impacto, na verdade, para cada fase do processo de transição, ele é um impacto diferente e ele vai obrigar a gente a revisar os esquemas de calcular preço, as formas de calcular preço e as formas de fazer contabilização para cada uma das etapas. Então, no primeiro momento, eu preciso declarar o IBS e CBS, mas ele é só estatístico. Então, tá bom, eu continuo com o meu valor final de preço, a minha contabilização da forma como ele está, mas eu já preciso calcular esses valores novos. Depois a gente vai começar a ter a CBS e o IBS como efetivos, então eles começam a influenciar no valor das minhas tabelas de preço, no valor que eu cobro do meu cliente. Eu começo a ter que considerar preço líquido, valor líquido, que é uma coisa que as nossas empresas, os nossos profissionais não estão acostumados a trabalhar com valor líquido. E a minha contabilização passa a ter que levar em consideração CBS e IBS, inclusive com os critérios específicos do CBS, por exemplo, que o crédito de imposto só pode ser tomado a partir da extinção do débito, o que é diferente do que acontece hoje, que a partir do momento da aprovação do documento, do registro da nota fiscal, você já teria o direito ao crédito de CBS, de IBS, no caso
dos novos impostos, desculpa, você já teria direito ao crédito de ICM, de IPI, no caso dos novos impostos, isso só vai acontecer na extinção do débito. Então, a gente vai ter que mudar o esquema de contabilização para tomar isso em consideração. Né? Quando entra o IBS efetivo, de novo a gente vai ter que mexer na forma de calcular preço e na forma de contabilizar para levar em consideração não só que eu tenho mais um imposto, mas a progressão dos impostos, até a gente chegar na forma definitiva em 2033, que é uma forma mais simples, em que eu vou poder trabalhar só com preço líquido, eu tenho só os impostos novos para estarem sendo tratados. Mas o que a gente vê nessa fase de transição é que eu tenho pelo menos 4 alterações, tanto na forma de calcular meus preços, quanto na forma de contabilizar os documentos fiscais que vão sendo emitidos. Ok? O que mais que a gente tem aqui em termos de impostos? E isso aqui é uma novidade que apareceu aí agora em julho, que a Receita Federal e o SERPRO estão disponibilizando a calculadora de impostos que eles vão estar utilizando internamente para fazer a apuração do CBS e da IBS. Tá? Essa calculadora de impostos vai estar disponível para as empresas. Quem quiser baixar essa calculadora, ela vai estar como uma API. Uma API é uma forma de fazer conexão entre sistemas, tá? E ela já vai ter o conteúdo legal, o conteúdo normativo embutido na própria calculadora. A ideia da Receita Federal é que as empresas conectem os seus sistemas nessa calculadora para calcular o valor dos impostos. Então, você informaria para essa calculadora qual é o CST e o CECLASTRIB, qual é o NCM, aonde que está sendo feita essa operação, qual é o valor da operação, e a própria calculadora informaria para você as alíquotas de impostos, alíquota de IBS, de CBS, qualquer redução de alíquota que tenha, qual é o valor do imposto naquela operação e quais os créditos que seriam relevantes naquela operação, inclusive créditos presumidos e assim por diante. Tá? André, desculpa interromper, mas acho que só para a gente tornar aqui até um pouco mais dialético, aqui eu achei esse ponto me trouxe uma preocupação, né? Eu até queria entender um pouco de você, porque hoje, assim, o modelo que a gente tem hoje, né, o que acontece? Como o contribuinte, ele que tem a liderança do processo, vamos dizer assim, né, ele que analisa a operação, o fato gerador, ele preenche as obrigações acessórias, ele tem também a liderança no que se fala a interpretação da legislação tributária. Então, ele interpreta a lei e fala, olha, isso aqui dá direito a crédito, não dá direito a crédito. Hoje no PIS/COFINS é insumo, não é insumo. Eu fico imaginando que esse novo sistema ele pode trazer um grande desafio, é que o contribuinte perde o direito de interpretar a legislação. Então ele vai ter que. Isso pode gerar um grande aumento de litígio, porque antes o que acontecia? Como eu podia interpretar se, por exemplo, se um determinado nota fiscal me dá direito de crédito, PIS/COFINS ou não, se é insumo ou não, se eu tinha uma interpretação divergente daquela da Receita, eu poderia, por conta e risco, falar: não, a posição da Receita é abusiva, eu, por conta e risco, vou tomar esse crédito, né? E, eventualmente, se um dia eu vou ser autuado, eu vou me defender em juízo e vou ganhar. Então, não, eu não necessariamente precisava ativamente ingressar com uma ação em juízo. Então, quando você tinha uma posição que você tinha uma opinião legal, por exemplo, que te dava um respaldo forte, a empresa podia, por conta e risco, assumir: eu vou seguir a posição do meu advogado e assumir o risco de uma eventual autuação e defesa judicial, ou vou eu já discutir em juízo, ou vou ser conservador. Agora, pelo que eu percebi, vem tudo já pronto pela Receita, e ela já define por trás, no algoritmo dela, ela já faz a interpretação da lei, fala: olha, esse tipo de insumo não dá direito a crédito. Então, vamos assim, se a gente fosse no PIS/COFINS hoje atual, que vai mudar muito, eu sei que aí o crédito é mais amplo, mas mesmo assim vai dar discussões. Se eu, por exemplo, recebesse uma nota fiscal de marketing, por exemplo, que era um caso clássico no passado, se discutir direito ao crédito ou não, o próprio sistema já ia negar o direito de crédito para mim, porque o algoritmo já ia ler aquele código de marketing.
Então, o que está me trazendo à luz é isso, um pouco, esse sistema automatizado. E você imagina se eu quiser fazer diferente, o sistema não permite. Eu fico É, imaginando depois essa, para operacionalizar uma liminar, daí eu consigo a liminar do juiz e falo, olha, você pode tomar direito ao crédito de uma determinada operação. Mas se o sistema não está parametrizado para isso, é tudo automatizado, como é que eu vou fazer? Eu vou falar para o. Vou pedir. é, Você entendeu? Vai ser um a grande desafio. utilização, É, a utilização dessa calculadora da Receita Federal, ela é opcional. tá. Tá? Ela está disponibilizando para as empresas utilizarem, que é o mesmo mecanismo, a mesma calculadora que a Receita vai estar utilizando para validar os documentos que chegarem ao portal de apuração assistida. Então, por um lado, eu entendo a sua preocupação de que se você tem alguma discordância de interpretação e estiver Tá. usando essa calculadora, você não consegue implementar a sua visão diferente do como calcular ou como tomar os créditos dos impostos. Por outro lado, o fato de você usar a calculadora disponibilizada pela Receita Federal, ela faz o cálculo de acordo com a expectativa do governo, independente de alguma parametrização do usuário, do próprio sistema que você fez. Ela garante que não tem o erro de interpretação de quem parametrizou, de quem Sim. desenvolveu o Tá. sistema de cálculo de imposto. Então, trazendo bem para o mundo SAP aqui, você que tem que manter atualizado lá a J1 Betax, que é a transação onde você define quais são as alíquotas, quando que cada imposto é relevante e assim por diante. Caso a SAP venha a adotar isso aqui, a SAP ainda não se pronunciou a respeito dessa calculadora de impostos, por enquanto ela vai atualizar a tax bracket, o esquema de cálculo de impostos dela, mas ao invés de atualizar a J1 Betax, a própria calculadora da Receita Federal já teria todas as regras embutidas e você estaria em acordo com o que o governo espera que você declare para aquele tipo de operação. Entendi. Mas, por exemplo, a parte do cálculo do crédito, isso vai ser feito automatizado, não é na calculadora. O próprio apuração vai ser feita pelo governo. Se eu É, entendo, se o governo entender que determinado valor não dá direito de crédito, isso vai ser calculado pelo governo. Vai vir pronto. Como é que eu vou? Eu não sei se eu de vou ter qualquer condições de forma, alterar lá e falar, mas eu entendo que cabe direito de crédito. Eu vou ter que. Isso, o eu cálculo do vou. crédito é feito automatizado, não é? Não é a minha opção pela calculadora, isso já é automatizado, não é? A ideia da calculadora é auxiliar no preenchimento da nota fiscal. Tá? Tá. O reconhecimento de crédito ou não, Crédito. eu vou chegar lá um pouco mais adiante na Ah, apuração tá. assistida, porque ela vai acontecer lá. Tá? A única coisa que a calculadora estaria te garantindo é que o cálculo que você vai fazer e declarar na nota fiscal vai bater com a validação que o governo vai fazer no momento da apuração assistida. Tá ok. Tá? Essa é a ideia. Mas ela é opcional. Tá? Não é obrigatória a adoção da calculadora de impostos. Pelo menos até o momento é isso que a gente tem. Mas a coisa, o fisco usa ela. Se você não usar, não é obrigatório. Mas aí, como ele vai estar, você vai ser autuado se você não seguir, porque daí vem Você tem. o fisco vai do lado dele usar, né? Daí, se você fizer uma coisa diferente, vai dar uma inconsistência. Aí, provavelmente, o fisco vai te notificar se usa se você quer, mas se você não usar, o fisco É, vai acender uma luz no fisco, né? isso. Bom, gente, só seguindo em frente aqui, toda essa mudança ela é baseada muito em documento eletrônico. E a gente fala muito da nota fiscal eletrônica, que é só um dos documentos eletrônicos que a gente tem hoje no país. A gente tem uma variedade bem grande, dependendo do tipo de operação que você faz, qual é o documento que você gera. E todos esses documentos eletrônicos vão precisar sofrer alteração. Então, a primeira conclusão que a gente vê aqui, às vezes as pessoas subestimam, achando, eu tenho que só mexer na nota fiscal eletrônica. Não, eu tenho que mexer em todos os documentos eletrônicos que circulam no país hoje.
e não são poucos. Tá? Eu tenho alguns poucos campos obrigatórios. Não, só na nota fiscal eletrônica são em torno de 130 novos campos que a gente vai estar colocando em operação a partir... na verdade, em operação começou na segunda-feira, ainda não como obrigatório, mas a partir do dia 11 de novembro começou a valer esses novos campos no ambiente de produção da Cefaz. Tá? A gente tem uma Não é série... mais uma nota fiscal, isso é uma declaração, não é mais uma nota fiscal nos conceitos, é uma declaração praticamente. Bem mais complexo do que as pessoas imaginam. Muitos campos são específicos para algumas operações, como a gente falou de tributação monofásica, de operação com Zona Franca de Manaus, mas ao todo são mais ou menos 130 campos na nota fiscal. A gente tem uma série de eventos novos que vão precisar ser registrados na nota fiscal. Quando você faz uma transferência de crédito, quando você faz uma compra que você não pode tomar crédito daquela operação porque é uma operação destinada a consumo, porque teve um roubo, porque é uma compra para imobilizado. Então tem uma série de novos eventos que podem ser registrados na nota fiscal que precisam ser operacionalizados e que vão interferir na apuração assistida que a gente vai ver mais adiante. E assim como já foi comentado, a gente tem ainda pendente a regulamentação de algumas operações que passam a precisar de documentos eletrônicos. Então, a gente comentou agora há pouco do aluguel, é uma operação que hoje não tem documento eletrônico, que vai precisar de um documento eletrônico, porque vai estar sendo tributada pela CBS e pelo IBS. A gente tem toda uma operação de notas de crédito e notas de débito específicas de IBS e CBS, que vão ser usadas para fazer os ajustes na operação assistida, e que a definição técnica, como elas devem funcionar, até já existe, as pessoas ainda têm muita dificuldade de entender quando vamos precisar emitir essas notas de crédito e nota de débito, tá? Mas, em resumo, a gente tem uma mudança nos documentos eletrônicos que é muito maior do que só uma atualização do layout da nota fiscal eletrônica. Tá? Ela envolve mudança em todos os tipos de documento. A gente, às vezes, olha muito para os documentos que têm aceitação a nível federal no país inteiro, mas existem documentos como as notas fiscais de serviço, que muitas vezes são municipais e que cada município tem que tomar a decisão do que vai fazer com a sua nota fiscal de serviço, porque ela vai precisar ser atualizada para reportar para o ambiente nacional a partir de janeiro de 2026. Ok? Bom, vamos falar um pouco de apuração assistida. A gente fala muito, o governo vai ter um portal para isso. Como é que vai ser a operacionalização disso? Quando você André, emitir uma desculpa nota... interrompê-lo mais uma vez, mais uma preocupação que me surgiu aqui, né? Você falou da questão do impacto para as obrigações acessórias, eu estou pensando no impacto dos outros impostos também, né? Porque quando você citou, por exemplo, o crédito, ele só pode ser tomado no momento em que tem o débito, não como é hoje, né? No momento que eu recebo a nota fiscal do meu fornecedor. E qual é o impacto disso na apuração do imposto de renda? Porque, a princípio, eu vou só considerar também despesa dedutível quando tiver o débito. Você sabe se isso está claro ou se isso vai ter um impacto na apuração do imposto de renda também? Ou você se debita como. Você pode considerar a nota como despesa dedutível sem tomar o crédito ainda? Você sabe se isso está orientado. E como que os sistemas vão fazer essas. Qual o nível de impacto do sistema na apuração dos outros impostos que não estão na reforma? Que tipo, vai existir um impacto ou não na apuração do imposto de renda ou não? Ou tudo A ideia, continua como é? a princípio, não. Né? O impacto, a partir de 2027, vamos lembrar que 2026 tudo estatístico, 2027 a gente passa a ter a CBS,
é muito mais na hora que você for calcular a CBS especificamente. Os outros impostos, eles continuam funcionando normalmente. Como o débito continua acontecendo no momento do faturamento, você continua tendo, vamos dizer, a despesa de imposto relativa a isso. A diferença é que você não vai poder fazer a compensação imediata só porque você recebeu, né, o crédito com a compra do fornecedor. Você só vai poder fazer isso no momento da extinção desse débito, que, no caso, quando tiver o split payment, é no momento que você faz o pagamento para o fornecedor. Sim. Você vai ter um impacto no imposto de renda, tudo bem, que é um impacto financeiro, porque o CBS não é dedutível, né, para fins de, porque você vai repassar, não é, para o cliente, então você não vai considerar como despesa dedutível. Hoje o PIS/COFINS você deduz como despesa, né? Uhum. Então vai ter um impacto indireto também no cálculo do imposto de renda, vamos dizer assim, um impacto financeiro, né? E no fundo, que por isso que, como você comentou, essa questão da nova precificação é bem complexa, porque se você tem uma margem para atingir antes o PIS/COFINS, ele era por dentro, ele impactava o preço, mas por um lado ele impactava seu preço porque ele era por dentro, mas por outro lado também era despesa dedutível. Então ele vai ser por fora, mas também não é despesa dedutível. Então vai ser um cálculo aí bem complexo e vai ter um impacto no recolhimento indiretamente dos outros impostos também, né? Acho que a maior dificuldade eu vejo no período de transição, porque a gente tem essa situação que é uma mistura dos dois ambientes. Quando chegar em 2033 e for só IBS e CBS, acho que é uma coisa mais clara, acho até mais fácil de trabalhar do que com o que a gente tem hoje. Mas esse período de transição realmente vai ser bem difícil de chegar à conclusão de qual é o preço correto, qual vai ser, como é que eu vou cobrar do meu cliente de forma que eu continue, vamos dizer, no mesmo nível de preços que eu tinha com o sistema anterior, no mesmo nível de preço que eu quero ter em 2033. Ok? Bom, vamos seguir aqui então. Como é que vai funcionar a apuração assistida quando a gente fala na emissão de documentos? Do seu sistema aqui, do seu SAP, você vai mandar o documento para aprovação. A gente manda sempre através de um sistema de mensageria, lembrando que para cada tipo de documento a gente tem um sistema de mensageria diferente e é um ajuste diferente que a gente precisa fazer. Peguei aqui um exemplo de uma empresa que estaria emitindo a nota fiscal eletrônica e nota fiscal de serviço. No caso da nota fiscal de serviço, se ela for municipal, ela vai passar pela prefeitura e a prefeitura vai ter que enviar essa nota para o ambiente nacional de notas de serviço. Tá? A nota fiscal normal, ela vai para a Cefaz e todos esses documentos, eles vão gerar um registro de operação de consumo. Uma coisa que a Receita Federal chamou de ROC. E é esse registro de operação de consumo que vai chegar aqui no portal de apuração assistida. Então, o que você vai ver no portal de apuração assistida não é os dados do seu documento original, é o resumo desse documento gerado através desse registro de operação de consumo. Esse é o documento que você vai ver aqui no portal de apuração assistida. Lembrando que as empresas elas não só emitem, né? Elas recebem também todo tipo de documento eletrônico. Então, se na saída eu tenho que me adaptar só para os documentos que eu emito, na entrada eu tenho que estar pronto para receber os novos documentos, os documentos atualizados de todos os tipos. Porque as empresas, ela contrata frete, ela contrata energia elétrica, telecomunicações, vai estar trabalhando com serviços de prefeituras diversas, e você tem que estar pronto para receber de toda essa miscelânea dentro do seu sistema. E aí, eu tenho aqui toda essa informação desses aqui também, os seus fornecedores vão estar enviando também para o portal de operação assistida, vai passar pelo mesmo processo de transformação para gerar um registro de operação de consumo até chegar no portal de operação assistida. Como a Aline comentou, você vai ter que entrar aqui, conferir isso aqui e dar o seu OK. Se você precisar fazer algum ajuste,
que você vai precisar fazer? Você vai ter que voltar aqui no seu sistema, gerar um documento de ajuste. Esse documento de ajuste pode ser uma nota de crédito, uma nota de débito, pode ser um evento que a gente comentou uma compra que foi para consumo pessoal, de um roubo de carga que aconteceu, tá? E esse evento vai ter que passar por todo esse fluxo aqui para chegar de novo aqui no portal. E aí é que você vai ter a sua apuração final. Agora, o que vai ser complicado com o volume de operações que a gente tem, simplesmente entrar aqui no portal e conferir, é um trabalho, assim, o número de operações é muito grande. Você tem que conferir a informação que está aqui no portal com a informação que você registrou aqui no seu sistema. E ao Tá? brincar dessa conferência, você pode aceitar todos, né? E segue a vida. É assim, legalmente falando, se você entrar no portal de operação assistida, não olhar nada e der o aceite, tá valendo, né? Mas o que a gente vê é que você vai precisar de alguma ferramenta que faça o cruzamento entre o que você tem no seu sistema e o que está registrado no portal de operação assistida. Sim. Tá? A E Cefaz... eu acho que o desafio também, desculpa, André, e se o seu, porque você tem muitos, empresas que têm muitos fornecedores, se ele emitir a nota fiscal, que vai ser bem complexa, com 130 campos, se algum campo tiver errado, você está perdido, você vai ter que ligar para ele, pedir para ele reemitir a nota. No início vai ser um trabalho do cão, assim, você imagine, você vai ter fornecedores que são pequenos, às vezes que não tem um SAP, tem um software, ou seja, vai ter muito erro, imagino, de emissão É, de nota fiscal no início, vai ser um problema do cão, né? o ajuste ele pode ser feito tanto pelo emitente quanto pelo destinatário da nota, né? Dependendo do como for, emitindo nota de crédito, nota de débito, você pode ajustar o valor dos impostos aqui na apuração, mesmo sem, por exemplo, precisar fazer um cancelamento da nota e reemissão, tá? Mas a gente vai precisar de ferramenta, assim, é humanamente impossível para empresas que têm um volume de operação minimamente razoável fazer a conferência simplesmente acessando o portal de apuração assistida. Então, a gente vai precisar de ferramenta para fazer essa conciliação de maneira automática. O que a Receita Federal está dizendo é que mais adiante, durante o ano de 2026, isso ainda não está pronto, ainda não tem data, eles vão disponibilizar maneiras de extrair toda a informação que existe da sua empresa aqui no portal de apuração assistida. E aí caberia a você montar uma forma de pegar a informação que está no seu sistema, no seu SAP, cruzar com essa informação do portal de apuração assistida e ver quais são as discrepâncias e tomar a decisão do que fazer. Pode ser que o erro tenha sido no seu registro aqui de uma compra de um fornecedor. Eu tenho que ajustar o meu SAP e não a apuração assistida. Pode ser que você chegue à conclusão, não, tem um erro, o fornecedor calculou errado e registrou errado, está errado lá na apuração assistida. Tá bom, você vai fazer uma nota para o seu fornecedor, o seu fornecedor tem que dar o aceite nesse documento, e aí vai ser feito o ajuste no portal de apuração assistida. Realmente. E aí a SAP vai vir com tudo isso pronto, funcionando e perfeito, é isso, né? Eu vou chegar aqui onde a SAP vai chegar. Especificamente sobre essa conciliação entre ERP e portal de apuração assistida, ninguém tem solução para isso ainda. Por que ninguém tem solução para isso? Porque a solução, você tem que criar em cima da solução que existe da Receita que não está pronta, não é isso? Exatamente. Claro. Esse portal não está pronto. A extração de dados desse portal não está pronto. Então, ninguém tem uma ferramenta para fazer essa conciliação pronta ainda. Tá? Esse portal, a Receita Federal tem feito lives praticamente todo mês, mostrando os avanços no desenvolvimento desse portal. Para você que trabalha na área tributária, eu acho bem relevante acompanhar essas lives, são bem esclarecedoras, ajudam bastante a entender como vai funcionar esse processo de apuração de impostos a partir de 2027.
Ok? Bom, a gente tem aqui o split payment, que é o outro grande mudança que a gente vai ter aí. Primeira coisa, o split payment, ele vai ser um impacto no seu contas a pagar, no seu contas a receber e em toda a comunicação bancária que você tem. A gente falou muito, na hora que você for pagar o fornecedor, você vai ter que enviar as informações separadas, né, de qual é o valor de principal e qual é o valor dos impostos. Mas lembra que quando você está fazendo o processo de cobrança do seu cliente, o que você tem aberto no seu contas a receber é o valor total da sua nota fiscal, mas no final você vai receber só o valor líquido e tem que garantir que a operação foi paga por completo. Então, no seu contas a receber também tem um impacto. A comunicação bancária, que hoje você só manda para o banco, tenho aqui um boleto, o valor do boleto é tanto, faz o débito na minha conta, isso vai mudar, porque eu preciso mandar os valores em separado, quanto é o principal, quanto é o imposto, eu preciso mandar qual é o documento fiscal de referência, então tem que mandar lá qual é a chave de acesso da nota fiscal que eu estou pagando, tá? Então, toda a comunicação bancária referente a boleto, a TED, a PIX, a qualquer pagamento que se faça, passa a ter a obrigação de ter essas informações de quanto é principal, quanto é imposto, qual é o documento de referência, tá? É claro, muitas empresas já perceberam isso, o fato de ter o split payment e a mudança lá que a gente falou do reconhecimento do crédito só na extinção do débito do imposto, isso vai trazer um impacto no fluxo de caixa, tá? Para as empresas, hoje você recebe o dinheiro total dos seus fornecedores, você passa a não receber esse dinheiro total. Se você recebe antes do prazo de pagamento de imposto, você tem alguns dias com esse dinheiro em caixa para trabalhar, você deixa de ter esses dias com dinheiro em caixa para trabalhar, tá? Então, isso aqui é um ponto importante de ser analisado. A gente passa a ter novos eventos para as notas fiscais, que são eventos de pagamento, e que vão chegar lá na apuração de impostos. Como a gente falou, o crédito do imposto só é liberado no momento em que aquele imposto é pago no final da cadeia. Então, toda vez que um pagamento de imposto é realizado, ele vai gerar um registro aqui no portal de apuração assistida. Tá? Então, eu preciso ter uma adequação do sistema bancário para que ele passe a reconhecer esses eventos, para que ele passe a reconhecer de que esta nota fiscal aqui foi paga e que eu tenho esses impostos sendo pagos nessa nota fiscal, e ele vai enviar um evento para ser registrado no portal de apuração assistida para liberar os créditos relativos àquela operação. Tá? André, Então, e se o cliente, e o controle caso o cliente não pague, né? Porque se o cliente não pagar, aí você não tem como ter o split payment, né? Porque o cliente não pagou. Imagino que o fisco sempre quer a parte dele. Se seu cliente não pagar, como é que você vai ter esse controle no sistema, o sistema vai te avisar e você vai ter que recolher isso mesmo sem o cliente te pagar, porque hoje, em relação ao PIS/COFINS, o fisco não quer saber se se o cliente não é inadimplente, você tem que pagar o PIS/COFINS mesmo assim, né? Como é que vai funcionar isso? é mais ou menos por aí. Primeiro, o débito você continua tendo, independente É, de se teve pagamento ou não. O que acontece é que você não pode tomar o crédito se não houve o pagamento pelo seu cliente daquele imposto. Então, o que vai acontecer é que você não vai poder tomar crédito, o seu débito vai ficar maior. O que é possível fazer é você, como o emitente, pagar um imposto em separado, e aí você paga só o imposto para você ter direito ao crédito é. daquele imposto. Tá? Isso é uma operação possível de ser feita. Tá? Não, mas jurídica, assim, pelo sistema, você é obrigado a fazer isso ou não? Quem, Não, quem você que é o não é devedor do obrigado. imposto no final, né? Se o seu cliente não te Lembrando que pagar, você não recolhe você não está obrigado a recolher o imposto, e é claro, você não vai poder tomar o crédito, óbvio, mas você não vai ter o débito também, né? uma coisa que eu esqueci de mencionar aqui quando eu falei na apuração assistida é que hoje, como é que funciona a apuração de impostos? Ela funciona por período. Então, você soma
todos Sim. os débitos que você tem no período, todos os créditos que você tem no período, olha qual é a diferença e isso é o seu imposto a pagar. No caso da apuração assistida, Transação não por é assim que transação. funciona. É. Ele é documento a documento, tá? Então, o que vai acontecer aqui com o split payment é que você especificamente para o documento de referência, você não pode tomar o crédito daquele documento específico. Se você quer extinguir, se você quer tomar o crédito de um documento específico, seu cliente não fez o pagamento, o que a Receita permite é que você faça uma guia de recolhimento, uma DARF, especificamente para aquele Aquela documento transação. Nossa. e tomar o crédito daquele documento específico. Tá. Mas como que o sistema vai calcular? Porque quando eu emito uma nota, por exemplo, do meu serviço, por exemplo, eu não tenho uma, assim, se eu sou revenda de produto, eu entendo. Eu comprei um celular e vendi um celular. Aí o sistema consegue saber, olha, teve o débito da venda do celular e eu tive um crédito porque eu comprei aquele celular, transação por transação que eu estou vendendo. Mas se é um serviço, ou se eu sou uma empresa que industrializa um celular, né? Eu vou ter comprado uma série de peças que vão fazer, que eu vou montar e vou vender o celular. Como é que o sistema vai fazer essa ligação que aquele celular especificamente, eu vou ter que registrar, cada nota vai ter que ter o Vamos lá. código das peças e ele vai conseguir montar o celular no Não, sistema e não, quando você vende o celular, ele vai juntar todas as peças e gerar. Como é que vai funcionar isso? não, vamos lá. Eu tenho. Esquece quais são as peças. Qual é o crédito e o débito de cada documento em Sim. separado. A compensação de créditos com débitos vai ser feita pelo portal de Ah, apuração assistida é, caso você não tenha entrado no portal e feito alguma associação específica, eu quero pegar esse crédito para matar esse débito específico, o que a Receita Federal vai fazer é vai matar personalizar. sempre o débito mais antigo, tá? Então, a não ser que seja alguma operação realmente, o meu cliente pagou determinada nota e pagou o imposto daquela nota, opa, então eu vou pegar e vou matar o débito que você tinha com aquela nota que o seu cliente pagou, tá? Agora, Ah, se é um entendi. O crédito que não está crédito não associado. é. O crédito não vai ser transação a transação, né? O crédito. Ele vai ser alocado conforme os débitos, é isso. Independente. Se ele não vai pegar mesmo se eu comprar e vender o celular, ele não vai pegar o crédito do celular que eu comprei e vai atribuir na transação do celular que eu vendi. Ele vai simplesmente pegar. A hora que eu tenho o débito, ele vai pegar qualquer compra de qualquer celular e E vai dar o crédito. o processo automático ele pega o mais antigo, Sim, o débito mais antigo que você tem em aberto e aloca aquele crédito no débito mais antigo que você tem em aberto, entendi. Não, perfeito. tá? Vamos lá, gente. Agora, como é que a SAP está tratando a reforma tributária? A primeira coisa que a SAP tomou a decisão foi de soltar as atualizações gradualmente. Não vai ser feito nenhum pacotão, aqui estão as mudanças da reforma. Eles vêm soltando atualização, começaram muito tímidos em janeiro, soltaram alguma coisa em março, de maio para cá isso vem se intensificando e a gente tem recebido quase toda semana alguma atualização com alguma novidade tratando algum tema específico, tá? Recomendo vocês, a SAP tem que a gente chama do Nota SAP, ou SS Note. Essa nota específica, toda vez que sai uma nova atualização, nessa nota, se você entrar no ambiente de suporte da SAP, ela vai estar publicada nessa nota aqui, você tem como rastrear, tá? A SAP definiu um nível mínimo de atualização que você tem que ter no seu sistema para ter direito a suporte às mudanças de reforma tributária. Em geral, assim, não encontrei nenhuma empresa que estivesse fora desse limite mínimo, tá? Mas é bom você verificar se você está dentro desse limite mínimo de atualização do seu ambiente para poder aplicar as atualizações da reforma tributária. Se não tiver, converse com o seu departamento de TI, porque você com certeza está com um ambiente SAP muito desatualizado
e vai precisar atualizar ele, senão você não vai conseguir acompanhar os 7 anos de reforma que a gente tem aí pela frente. Tá? A SAP resolveu que não vai atualizar o GRC, que é o sistema de mensageria antigo que ela já tinha planejado de descontinuar esse sistema em dezembro de 2025, então ela manteve essa decisão e não vai atualizar o GRC. SAP tem um novo sistema de mensageria que chama DRC, e esse sim está sendo atualizado com as mudanças relativas à reforma tributária. Tá? Agora, uma coisa que a SAP fazia, que era toda vez que tinha uma mudança na nota fiscal, ela atualizava também a conexão que ela tem para sistemas de mensageria de terceiros. Ela decidiu que, no caso da reforma tributária, ela não vai fazer nenhuma atualização nessa conexão com o sistema de terceiros. A atualização fica totalmente por conta desses terceiros. Então, para quem tem uma solução de mensageria, o DFE da Thomson Reuters, tem um sistema da Sync, tem outros sistemas de mensageria que você pode estar conectando com o SAP. Se você tem algum sistema que não é o DRC da SAP, você precisa entrar em contato com o seu fornecedor desse sistema de mensageria e ele vai precisar desenvolver a atualização tanto do lado dele, quanto achar uma forma de atualizar o lado SAP da extração de dados para conseguir fazer a atualização do layout da nota fiscal. Tá? A SAP tem feito uma comunicação, achei bastante interessante, bem intensiva, com a comunidade de usuários. Tem vários canais que eles estão atualizando. Tem o Regulatory Change Management, que é um portal deles para fazer acompanhamento de mudanças legais. E é bem interessante você acompanhar. Eles são bem proativos em publicar toda vez que tem uma nota técnica da Cefaz, eles publicam lá. Foi aprovada uma legislação nova, eles publicam lá. E publicam o que eles vão estar fazendo para atender aquela regulamentação. Tá? A gente tem as notas técnicas da própria SAP de atualização do sistema, que, como eu comentei aqui, é um bom caminho, e tem o detalhamento das atualizações que estão sendo feitas. Tem isso aqui, é um portal de colaboração da própria SAP, em que, à medida que eles vão desenvolvendo as soluções, eles vão discutindo com a comunidade de usuários como é que aquilo funciona, o que está bom, o que está ruim, o que precisa ser revisto. O help, André, desculpa interromper, só uma dúvida. Para quem não tem SAP, você acha que vale a pena acompanhar? Tem muitos assuntos que são gerais, que para qualquer sistema, você acha que só vale a pena realmente quem está no SAP? Ou tem muita informação relevante aí? A comunicação é muito focada para como operacionalizar as coisas no SAP. Tá? Tá. Mas muitas vezes a discussão vamos dizer assim, teórica. O que eu quero... Eu posso ou não posso tomar crédito presumido e como é que eu informo esse crédito presumido na minha nota fiscal? Muitas vezes chega nesse nível, mas ela é muito mais focada para quem tem SAP. Tá? Então, a gente tem também os encontros da Azug, que são abertos a qualquer empresa que tenha SAP. Você só precisa se conectar com um e-mail de uma empresa. Se for e-mail pessoal, eles não aceitam. E a SAP também faz alguns webinars. Fizeram um no dia 4 de novembro, foi o último que eles fizeram, explicando as atualizações. Eles têm feito isso com alguma regularidade, esses webinars explicando o que eles já fizeram. Tá? O que já foi entregue pela SAP? Eles já entregaram como trabalhar com os novos impostos para janeiro de 2026. Tá? Então, foi criada uma tabela para cadastramento das novas situações tributárias no Seclastrib, foi criada uma maneira de colocar as alíquotas de impostos, foram atualizados os esquemas de cálculo de preço e de imposto estándar. Se você tem algum que foi desenvolvido específico para você, você tem que replicar as mesmas alterações que a SAP fez nos seus esquemas de cálculo de preço, mas a parte de cálculo dos valores básicos para os impostos está bem coberta já.
Foi feita a atualização da base de dados de nota fiscal com os novos campos, tá? A Receita Federal fez uma mudança no layout agora no início de outubro. Essa atualização ainda vai ser liberada pela SAP, mas tudo que estava previsto até o final de outubro, e que é o que vai ser mandatório para 1º de janeiro, a SAP já tem atualizado na base de dados de nota fiscal, e a SAP liberou, dentro dos processos dela, do SD, que é a parte de vendas, do MM, que é a parte de compras e movimentação de estoque, a atualização automática da nota fiscal nos casos de tributação integral, redução de alíquota e operações isentas de impostos. Tá? Esses casos estão sendo tratados pelo SAP Standard, pela solução que a SAP entregou. Outros casos, e aí eu vou comentar um pouco mais para frente, de crédito presumido, Zona Franca de Manaus, compra governamental, isso vai precisar de alguma solução complementar. Tá? A SAP liberou formas de você fazer soluções complementares para a determinação da situação tributária, tá? Na parte de vendas. Então, ela fez uma determinação muito simples, muito básica, que com certeza não cobre toda a complexidade de operação de muitas empresas, mas ela te deu uma abertura para fazer a determinação com uma lógica própria. Da mesma forma, complementar as informações na nota fiscal que ela não está trazendo de maneira automática. E a SAP também já liberou uma parte da solução para CNPJ alfanumérico, que só é obrigatória a partir de julho do ano que vem. Então, apesar da SAP já ter liberado, eu acho que é melhor aguardar a gente chegar mais perto de julho do ano que vem para implementar essa mudança, para não correr o risco de começar a atualizar cadastro de clientes e fornecedores com o CNPJ alfanumérico, que ainda não existe. Tá bom? Vou tentar mostrar muito rápido aqui, só para não dizer que a gente não viu como é que ficou as informações no sistema. Então, foi criada uma tabela onde você cadastra a situação tributária e o Seclastrib e dá um código para isso. Esse código ele vai ser informado ou determinado de alguma maneira dentro de cada ordem de venda, para cada item que você tem, você vai informar qual é a classificação tributária para essa operação, a nova classificação tributária para essa operação. Na mesma tela onde hoje você já vê qual é o CFOP, quais são os direitos fiscais que você está usando naquela operação. No seu esquema de cálculo de preço, além do preço e tal, vai aparecer também 3 condições novas, 3 linhas novas, uma para cada um dos impostos. CBS, o IBS estadual e o IBS municipal. Tá? Com isso, essa informação que estava lá no seu pedido de venda, ele vai migrar para o documento nota fiscal, dizendo, eu tenho um CBS nessa operação, qual é o valor do CBS, um indicador de que esse imposto é estatístico por enquanto, tá? E tem uma diferença em relação a como é que a gente vê a alíquota de imposto, né? Quando a gente fala de ICM, IPI, PIS e COFINS, essa alíquota está aqui numa coluna onde eu tenho só 2 casas decimais. No caso de IBS e CBS, a gente está trabalhando com alíquotas com até 4 casas decimais. A decisão da SAP foi, vou criar um campo novo onde eu vou ter as alíquotas de IBS e CBS. Tá? Além disso, a gente vai ter mais uma abinha nova de informações da reforma tributária dentro do sistema. Então, todo o documento nota fiscal tem essa nova abinha, onde você vai poder ver lá qual foi o código da situação tributária, qual o Seclastrib que foi aplicado e todos os campos que são relevantes aqui que você precisa reportar na nota fiscal. Tá? A SAP vai estar preenchendo de maneira automática os campos que são para, vamos dizer assim, a tributação normal, que no caso do IBS estadual são esses aqui, no caso do IBS municipal são esses, do CBS são esses, e todos esses outros campos aqui, por exemplo, a SAP não tem solução para atualizar automaticamente, ela só disponibilizou os campos na nota, e você vai precisar, caso seja relevante,
você ter que reportar qual deveria ser a tributação regular, quais são os créditos presumidos, qual é o crédito de Zona Franca de Manaus, você tem que desenvolver uma solução para preenchimento dessas informações. Ok? Pelo menos por enquanto. Na parte de compras funciona bem parecido, quando você vai lá olhar a parte de impostos, foram adicionados, então, os novos impostos, novas linhas, novas condições para você ver quais são os valores dos novos impostos no pedido de compra. Tá ok? Passando muito rápido aqui, o que falta entregar? E não vou entrar no detalhe aqui não, tem um monte de coisa que falta entregar. Algumas são por falta de regulamentação, a gente ainda não sabe como vai ser. Algumas são porque ainda não é o momento, split payment, por exemplo, ainda não é o momento de entregar, a gente não tem definição, isso vai começar só em 2027. A gente vai encaminhar isso aqui para vocês podem olhar o detalhe aqui, mas qual é a principal mensagem aqui? É que a mudança da reforma não acaba em janeiro de 2026, ela vai ir acontecendo paulatinamente em pedaços a partir de janeiro de 2026 até 2033. Muita coisa vai ir acontecendo aos poucos. A SAP tomou essa decisão de fazer a implementação gradual e a expectativa é que a gente comece a ter entregas parciais para cada um desses tópicos à medida que as coisas forem avançando e para requisitos novos que vão aparecendo à medida que as coisas forem sendo regulamentadas. Ok? Bom, vamos lá, falando um pouco sobre, olhando isso tudo que a gente viu aí, tanto do ambiente quanto da SAP, o que a gente vê como características do projeto de reforma tributária. Primeiro que, como eu acabei de comentar aí, a gente vai ter muitas entregas parciais ao longo do período e não uma grande entrega em um momento. Então, às vezes a gente faz projeto e imagina, puxa, vou trabalhar com a data de 1º de janeiro de 2026, bum, entreguei e acabou, estou aliviado. Não. O projeto da reforma vai ser, a gente já tem entrega para janeiro de 2026, para fevereiro de 2026, para julho de 2026, para janeiro de 2027. Então, de tempos em tempos, a gente vai ter novas entregas para ser feitas e temos que estar preparado para entregar à medida que esses requerimentos forem sendo atualizados. A gente tem uma atualização constante, tanto do que é necessário, quanto para quando é necessário. Para quem tem acompanhado as atualizações das notas técnicas da nota fiscal eletrônica, esse ano, se não me engano, foram 5 ou 6 atualizações. Então, por 5, 6 vezes se mudou qual é o layout, quais são as datas em que as coisas são necessárias. E a gente vai precisar estar o tempo todo se adaptando a essas mudanças durante todo esse período de transição. Tanto por questões da própria Receita Federal, Cefaz e tal, de que eles precisam se preparar, definir, e eles ainda estão amadurecendo as coisas, quanto também pelo termômetro que o próprio governo toma das empresas, do nível de preparação que elas estão. Dá para eu botar isso como obrigatório agora ou não? Vamos esticar a coisa um pouco mais para frente, porque as empresas não estão prontas, tá? E o outro lado que a gente tem que olhar também é que nós vamos ter que fazer muita adaptação, tanto de processos e procedimentos, de acordo com essas regulamentações e com as soluções que a SAP está entregando. Muitas vezes a forma como a SAP trata um tema não é exatamente a forma como a gente gostaria de trabalhar, mas o sistema funciona daquele jeito, a gente vai ter que se adaptar a ele. A regulamentação sai de uma forma, a gente até abril desse ano, estava todo mundo esperando que ia ter que contabilizar CBS e IBS a partir de janeiro de 2026. Em abril desse ano, saiu a nota técnica da nota fiscal eletrônica dizendo que não, os impostos são só estatísticos. E a interpretação foi, se o valor é estatístico, eu não preciso ter efeito contábil. Esse tipo de mudança, a gente vai ter que se adaptar à medida que as coisas forem sendo regulamentadas, que os requerimentos forem sendo definidos. Tá? Para finalizar aqui, o que eu tenho de recomendação para esse período de transição aqui? Primeiro, mantenha uma equipe multifuncional, com gente
não só de impostos, não só de TI, mas a gente tem impactos em precificação, então preciso de gente de vendas, preciso de gente de compras, preciso de gente de todas as áreas da empresa acompanhando o que está acontecendo nesse processo de transição, porque os impactos não são só para a área fiscal, não são só para a área de TI, eles são impactos gerais, e é bom manter gente que vem acompanhando as mudanças do princípio ao fim. Isso vai facilitar a sua absorção, o seu tratamento dessas mudanças. Monitora as publicações das regulamentações, monitora o portal da nota fiscal eletrônica, monitora o portal da nota fiscal de serviço nacional, monitora o portal da Prefeitura de São Paulo para ver as mudanças da nota fiscal de serviço da sua prefeitura, monitora as comunicações da SAP. Eu passei lá os canais de comunicação da SAP e, como eu falei, quase toda semana sai alguma novidade sobre como tratar algum tema específico. É bom acompanhar isso e decidir quando implementar cada uma dessas mudanças que vão estar aparecendo. Prepare um orçamento para fazer mudanças durante todo o período. Não adianta planejar, vou fazer meu orçamento, mudei em 2026, acabou, parou, não planejo. Cara, vai chegar agora, a gente tem mudança em fevereiro, em julho e em janeiro de 2027. Se você não tem preparado para fazer um orçamento, para fazer essas adaptações, na hora que você precisar fazer, vai faltar o recurso e você vai ter dificuldade de implementar. Não trabalhe sozinho, defina quem vai ser o seu parceiro legal para consultar. Puxa, como é que a legislação dessa minha operação específica, como é que eu tenho que classificar isso? Então, tenha um parceiro legal tributário para lidar com isso, tenha um parceiro técnico para te ajudar. Poxa, como é que eu vou trabalhar com esse cenário específico que a SAP não está tratando? Tenha um parceiro técnico para te auxiliar nessas decisões, tá? E, por último, troca a experiência com seus clientes, com seus fornecedores, com consultorias. Está todo mundo no mesmo barco, todo mundo aprendendo e a gente pega muito insight, muito aprendizado nessa troca de experiência com as empresas, tá? Acho que a gente que trabalha em consultoria tem, nesse momento, eu acho um privilégio de ver empresas de ramos diferentes e pessoas com ideias muito diferentes. A gente aprende muito em como trabalhar com toda essa mudança, com essa interação entre todos. Gente, eu acabei me estendendo um pouco mais aí. Desculpa por estourar o tempo. Queria agradecer aqui a todos, agradecer a FCR por dar a gente essa oportunidade, e agradecer a atenção aí de todos que tiveram aí, e fico à disposição para qualquer contato que vocês queiram fazer no futuro. Obrigado. Não sei, Aline, Ana, acho que eu vou de Marcelo. Gabriel vai finalizar, né, Gabi? Olá, pessoal. Nós nos estendemos um pouco aqui no webinar. Só um segundinho. Aline, será que você poderia encerrar o webinar, por favor? Desculpa, poderia o quê? Encerrar. Encerrar. Ah, tá. Gente, a gente respondeu pelo chat as perguntas enviadas, tá, no chat, e as perguntas que foram enviadas no momento da inscrição a gente pode responder por e-mail por conta aqui de ter extrapolado um pouquinho o horário, tá bom? Agradecemos a todos pela participação, espero que todos tenham um bom dia e nos encontramos em outra oportunidade.